Kanté, minha gente. 30 anos, 1,68 m, catador de lixo, depois começou a jogar futebol na 6ª divisão do futebol francês. E foi subindo, e foi indo, até chegar ao Leicester em 2015. De lá pra cá, olha só, 2 Premier League, eleito craque do campeonato inglês de 2017, uma Copa da Inglaterra, uma Europa League, uma Copa do Mundo e uma Champions League, conquistada há poucos minutos. De novo ele se multiplicou, foi aquele guerreiro dentro de campo de encher os olhos. Aquele jogador que todo torcedor quer ter, quer ver no seu time. Olha, tá bombando nas redes sociais o pedido para que... A pergunta até, ele merece ganhar bola de ouro? Por tudo que joga, que se entrega, por tudo que representa? Vamos falar de N'Golo Kanté, começando agora com você, Bruno Prado. O Kanté é um jogador como você passou toda a carreira dele aí, uma carreira brilhante e surpreendente e fora até do caminho normal dos jogadores. E um dos títulos da Premier League com o Leicester, que é um título histórico, né? Um título talvez a maior zebra aí de um campeonato por pontos corridos, pelo menos da história mais recente, sem dúvida. Ele participou, depois ganhou com o Chelsea também, agora a Champions e a Copa do Mundo com a França, né? Então, e é um jogador que já fez algumas funções. Ele já foi um primeiro homem de meio no Chelsea, como tem o Jorginho, que é aquele camisa 5 mais construtor. Ele joga solto, né? Ele tem mais liberdade para chegar à frente, para correr mais, compor, fecha espaço, puxa contra-ataque. Eu gosto muito do Kanté. Essa questão de prêmio de bola de ouro, de prêmio de melhor do ano, de melhor do mundo, é uma coisa que ganhou muito peso, que eu acho assim, eu não acho uma coisa tão legal, assim, prêmio individual em esporte coletivo, tudo bem, nada contra o prêmio, eu acho que dão muito mais peso do que merece o prêmio. E nos últimos anos isso ficou ainda maior porque houve ali uma rivalidade entre o Messi e o Cristiano Ronaldo, nessa disputa, né? Os dois dominaram essa disputa. E como em tudo hoje, né, em rede social, em internet, na maneira de comunicar hoje, você tem vários nichos, né? Então você tem pessoas que adoram Messi e adoram Cristiano. Só que no mundo de hoje, parece que é impossível você gostar do Messi e gostar do Cristiano, né? Então tem aquela coisa muito forte, o fã do Messi odeia o Cristiano e o fã do Cristiano odeia o Messi. Então esse prêmio acabou ganhando um peso muito maior por causa dessa disputa dos dois. Que nem é tanto dele. Claro que eles queriam ganhar, eles curtem. Quando eles ganharam, eles sempre ficaram contentes. Todo mundo gosta de ganhar prêmio. Mas ficou uma coisa, acho que maior do que merece. Então eu acho até que seria legal se o Kanté vencesse. Não sei se eu votaria nele, mas seria legal. Não acharia ruim não se ele vencesse. Ele não é o melhor jogador do mundo, mas seria um símbolo legal para ele. Então eu vejo esse prêmio mais como um símbolo, assim. E agora com o Messi e Cristiano chegando já numa parte final da carreira, eu acho que a gente não vai ter assim, ninguém dominando amplamente. Temos vários ótimos jogadores aí no mundo. Você tem o Mbappé, o Haaland, o Neymar é mais novo que eles ainda, mas acho que não vai ter ninguém que vai ganhar 5, 6, 7. Isso aí é absurdo. Quando esses dois pararem, a gente vai ver mais ainda qual é o tamanho deles e quantas coisas absurdas eles fizeram no futebol. Então, nessa coisa de símbolo, né? Pode ser um símbolo da conquista do Chelsea, um prêmio pro Kanté. Eu não acharia ruim, não, apesar de não achar ele nem de longe o melhor jogador do mundo. Pois e assim, é um jogador diferente, especial e reconhecido, Flávio, no mundo inteiro, pelas histórias contadas. É aquele cara que fica em silêncio trabalhando, que todo mundo adora, que todo mundo gosta, mas que ajuda as pessoas, que contribui de uma forma positiva para a humanidade. É um cara muito especial, né? Eu vi essa semana uma entrevista do Rafael Reis com o zagueiro Felipe, um brasileiro que jogou com ele no Caen, lá na França, lá no começo da carreira. Disse que ele era tão humilde, assim, tão simples, que quando ele chamou o Kanté para um aniversário, o Kanté chegou, disse que deu uma caixa de chocolate e falou assim, desculpa que eu não sei e que presente se dá numa ocasião dessa, porque é a primeira vez que sou convidado para uma festa de aniversário. Pra você ter uma ideia, né? E a gente nunca vê ninguém falar mal, mas dentro de campo você vê todo mundo falando bem dele, da bola que ele joga, Flávio. Nós temos que colocar as coisas como elas precisam ser colocadas. A França, ela recebeu muitos imigrantes, né? Alguém se lembra a origem do Kanté? Ele é francês, mas um dos pais dele. Ele é filho de imigrantes. Só estou tentando achar
de onde são. Porque acontece o seguinte, o Reale Júnior falava muito aqui no Mundo da Bola, procura aí, Bruno, por favor. Falava muito aqui no Mundo da Bola sobre a maneira como são tratados os filhos dos imigrantes. O que aconteceu? A França, ela teve... É de Mali. Mali. Então, a França, ela colonizou vários países da África, e aí, com a dificuldade na terra de origem, essas pessoas, elas iam para a França, já que eles tinham esse acesso, para fazer trabalho assim, tipo gari, aquele trabalho ali, faziam limpeza nas casas, faziam aquele trabalho que o francês não gostaria de fazer. E só que essas pessoas, elas eram imigrantes, mas eles fizeram famílias lá, tiveram filhos, e os filhos são franceses. O Kanté, ele é francês. Ele é filho de pessoas de Mali, mas ele é francês. Só que boa parte da população francesa não aceitava essas pessoas. E aí eu lembro que começou uma série de manifestações violentas nas periferias de Paris, meteram fogo em carro. Aí a explicação do Reale aqui no Mundo da Bola sobre essa situação. Então essas pessoas, elas têm pouquíssimas oportunidades de trabalho por lá. Tem um grupo radical lá na França que inclusive contestava o fato de terem negros na seleção francesa. Não fossem eles, a França não seria campeã no mundo. Então havia uma série de dificuldades. E o Kanté não é diferente, né? O trabalho que aparecia para ele é esse tipo de trabalho, de procurar lixo para fazer reciclagem, dificuldade para estudar, dificuldade para ter o espaço que os filhos de franceses, né, nascidos lá têm. E ele é um vencedor em todos os sentidos. Através do futebol, ele foi chegando, e hoje ele é campeão de futebol do mundo com a França. Ele é um francês que deu um título ao seu país, que é a França, embora os pais dele sejam de Mali. Imagina quantos filhos de italianos tem aqui no Brasil. Mas eles não são italianos, são brasileiros, tá certo? Filho de português, filho de alemão, eles são brasileiros. E lá havia muita dificuldade dessas pessoas serem aceitas. E aí o Kanté acabou tendo uma história de vitória muito grande. Não é o caso da maioria, né? A maioria padece, tem dificuldades, mas no caso do Kanté é uma história muito bonita, com um final muito bonito e de novo hoje com um título, mais um título espetacular na carreira dele. Bom, atendendo a galera que pede bola de ouro pro Kanté. Kanté, o melhor do planeta, por toda essa simbologia aí. Eu daria pro De Bruyne. Então, no jogo de hoje, ficando no jogo de hoje, depois a gente pode abrir. Começando pelo jogo de hoje, quem seriam os concorrentes aqui? Você citou um, De Bruyne, que saiu machucado. Não, pelo jogo de hoje, não. Não. Quem estava no jogo de hoje, nessa decisão, e pela temporada, quem seria concorrente dele, por exemplo? De Bruyne mais? Acho que do jogo de hoje só o De Bruyne, só né? O De Bruyne, dos que estavam em campo hoje ali na final. Acho que mais ninguém tem esse. Eu também. Vai de novo brigar. O Leo, de novo, ele fez muito gol. E o Messi, talvez, né? Ainda uma sobrinha pro Messi. O Messi ele foi artilheiro do Espanhol com 30 gols. Pois é. Então acho que é por aí. E eu daria pro De Bruyne. Já no ano passado eu teria dado pro De Bruyne. O De Bruyne, se não conseguiu hoje, nas partidas contra o PSG especialmente, e a temporada dele, pra mim, foi espetacular. Se o Lewandowski foi o grande jogador da temporada passada e o De Bruyne muito perto dele ali, brigando palmo a palmo, eu acho que nessa temporada o grande jogador do futebol europeu, por meu gosto, na minha avaliação, foi mesmo o De Bruyne. Em termos de artilharia, na Champions League foi o Haaland, né? Que foi o artilheiro da Champions League. O Lewandowski, que foi o grande artilheiro ano passado, foi o grande artilheiro do campeonato alemão. Ele fez metade dos gols, praticamente, que o Haaland fez na Liga dos Campeões. Mas fez 41 na Liga Alemã. Bateu o recorde do Gerd Müller, né, que durava dos anos 70. De 40 gols. Ele igualou e na última rodada passou. Fez o gol. Então, assim, expandindo, fora do jogo de hoje, a gente dá para acrescentar quem? Lewandowski de novo? Lewandowski e Messi. Eu colocaria os três e daria o prêmio para o De Bruyne. Mas o Messi ainda tá nessa briga aí, na opinião de vocês? 30 gols numa temporada para um time ruim que nesse do Barcelona, dá para respeitar. Né? Eu acho que às vezes ele acaba fora de alguns debates, muito porque sempre esperam dele assim o absurdo. Né? E ele fez uma temporada muito boa, né? Só que isso às vezes acontece, né? As pessoas falam, o Messi não tá bem porque ele não fez o absurdo, né? E não é sempre que vai dar. E claro, ele tá ficando mais velho. O time do Barcelona não é um time tão bom quanto outros times que ele pegou no Barcelona. Então não deu para fazer o absurdo, mas ainda assim o Messi faz uma temporada, né? No Espanhol foram 30 gols. Vou pegar aqui o número total de gols e jogos dele na temporada, que
gente vai ver que ainda é um número muito bom, né? E muitas vezes ele levando o time quase que sozinho, né? Um time que é muito fraco para esse nível, né? Para esse nível top mundo. Mas muitas vezes ele levou esse time nas costas, né? Os artilheiros, já que eu Ó, citei... o Messi aqui, ó, ele fez 51 jogos na temporada, 39 gols. 39 gols, Em se não me engano, 51 30 jogos. ou 31 ele fez no campeonato espanhol.